Olá, muito bom dia. Hoje é dia 29 de novembro de 2022. Você está no canal Todo Poder Emana do Povo, Jornal da Manhã. Eu sou Alan Lopes e nós vamos falar sobre os principais assuntos do dia de hoje e também os principais de ontem, né? Porque no final da noite ali houve uma discussão muito grande, né, em relação a uma postura de um jornalista que falou em relação a alguns generais das Forças Armadas. Isso repercutiu tanto positivamente para um lado, negativamente para o outro, enfim, nós vamos discutir esses e outros assuntos, e para isso já quero trazer aqui para a bancada meu amigo analista político Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alain. Bom dia, o André, que vai entrar aí para fazer o jornal conosco. Bom dia a você que está nos acompanhando aqui no Jornal da Manhã, no Todo Poder Emana do Povo. Enfim, estamos vivendo momentos históricos e realmente a gente precisa analisar isso tudo para as pessoas ficarem calmas e entenderem aquilo que nós estamos vivendo. Bom, aproveitar para trazer aqui também meu amigo analista político, professor André Queiroz. Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo Alain, bom dia, meu amigo Gustavo, e um bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência. Bom, deixa eu aproveitar, só antes de já entrar na notícia, mandar um abraço aqui para minha amiga Lima, né, que em breve vai nos ajudar aí moderando o chat. A gente não tem muita habilidade com isso, né? A gente está aqui para comunicar, como eu gosto sempre de dizer, todos nós somos voluntários e fazemos isso aqui porque é a nossa contribuição, ninguém ganha nada com isso. Nesse jornal a gente não pede nenhum tipo de contribuição, nem superchat, então algumas pessoas que estão nos ajudando aqui, né, a moderar, porque vem muita gente para cá, encher o saco, gente infiltrada, enfim, vamos lá. Muito obrigado a todos que têm se colocado à disposição para nos ajudar. Bom, ontem, né, no dia de ontem, vocês todos viram que repercutiu bastante a fala do jornalista Paulo Figueiredo em relação a alguns generais das Forças Armadas, né? Segundo o jornalista, esses generais estariam, digamos, vendidos, né? Estariam do outro lado, querendo ocupar o espaço, tendo negociações em andamento, enfim. Nós aqui, nós não vamos ficar repercutindo aquilo que nós não temos uma fonte confiável, né? Então, o jornalista falou, é uma informação importante, né? Mas eu não ouvi ainda um pronunciamento de ninguém das Forças Armadas a esse respeito. Portanto, a gente não pode ouvir, né, só um lado, e a gente também não pode dar qualquer tipo de credibilidade 100%, né, sem saber se de fato é isso que aconteceu. Portanto, nós sabemos bem, né, da lisura das Forças Armadas, a gente sabe que é a instituição de maior credibilidade no Brasil. Claro que toda instituição, seja ela qual for, tem gente boa e tem gente ruim, né? Mas nesse momento, como nós não ouvimos nenhum tipo de posicionamento do lado de lá, a gente não vai ficar aqui, né, dando voz, porque a gente não sabe, talvez esse seja um movimento que seja ruim, né, que possa enfraquecer as pessoas que estão nas ruas lutando, que estão se dedicando há tantos dias, como nós estamos vendo e presenciando, né, diariamente, e essas falas, ao meu ver, não contribuem nada, né? Então, vamos esperar um posicionamento das Forças Armadas, porque tem muita coisa acontecendo. Bom, deixa eu passar para o Gustavo aqui, para ele dar a opinião dele também, né, para que cada um possa falar o que quiser em relação a esse assunto, para a gente fechar e não ficar mais batendo nessa tecla, que eu acho que não tem necessidade. O que tem é que as Forças Armadas já emitiram uma carta, hoje vai ter uma reunião importante. O presidente Bolsonaro, inclusive, postou uma foto bastante significativa, não sei se vocês viram há poucos minutos, mas eu vou colocar enquanto o Gustavo vai falando aqui, para vocês verem que tem muita coisa acontecendo. Vamos lá, Gustavo. Bom, vamos lá, vamos tentar colocar aqui de uma forma que as pessoas possam compreender o que é essencial nesse mar de informações que a gente recebe nesse momento. A gente não está desqualificando a fonte, nem a gente também não está desqualificando os militares, a gente não quer dizer que a fonte é boa ou ruim, que os militares são bons ou ruins. O jornalista pode ter uma boa fonte e uma péssima fonte, o jornalista pode estar certo, pode estar errado, tem militares lá dentro que podem estar agindo de forma correta com a nação brasileira, tem militares lá dentro que podem estar agindo de uma forma não correta com a nação brasileira, com o povo brasileiro. Fato é que todos nós estamos há praticamente 30 dias lutando para uma mudança no país. Então,
A gente tem que pegar isso tudo, filtrar, tirar o que há de importante, o que pode acontecer, como o que não pode acontecer, e fazer o nosso papel. E qual é o nosso papel? É continuar na rua pedindo uma mudança nesse cenário que tem se desenhado para o Brasil. É isso. Se os militares estão do lado de lá, eles vão cair pela pressão popular. Se os militares estão do lado de cá, eles vão nos mostrar que eles estão do lado de cá. Se algumas peças lá dentro não estão querendo cumprir o desejo da maioria esmagadora aí dos próprios militares, segundo o próprio jornalista falou, eles naturalmente não conseguirão resistir à pressão interna e externa, porque a carta que está sendo repercutida essa semana foi aquela carta que eu li para vocês aqui na sexta-feira. Estão dizendo que a carta foi divulgada no sábado, mas não. A carta saiu na sexta-feira. E eu trouxe essa carta da reserva, que mostrava um descontentamento geral, e a carta tinha sido endereçada aos chefes das Forças Armadas. Enfim, fato é que a gente sabe que nesse momento muita coisa está em jogo e muita coisa é colocada de forma, muitas vezes, de uma forma assim que busque alcançar objetivos, tanto pelo lado de lá quanto pelo lado de cá. Então, como a gente não consegue ter o acesso à informação clara e evidente, cabe a gente fazer aquilo que a gente precisa, ir para as ruas e se manifestar, se posicionar e exigir uma mudança desse quadro que a gente está vivenciando. As informações são importantes, as informações são verdadeiras. Há informações de que hoje coronéis das Forças Armadas também emitirão uma nota sobre todo esse problema que nós estamos passando. Enfim, alguma coisa acontece. A gente não tem uma leitura completa, a gente não tem informações completas. Jornalistas vão nos passando e cabe a nós filtrar isso tudo. Fato é, no final da história, que só cabe a nós, povo brasileiro, determinar aquilo que a gente quer. Então, vá para frente dos quartéis, vá se manifestar se você achar que assim é necessário, mostre que você não está satisfeito com esse momento. É isso. Não adianta a gente ficar falando que sujeito fulano é bom, fulano é ruim, sujeito está certo, sujeito está errado. Isso não leva a nada. O que leva a gente conseguir uma mudança é a gente se manifestar mostrando que a gente não está feliz com o que está acontecendo com o Brasil. Existe um ditado árabe, já que a Copa lá no Catar, e todo mundo insiste em falar de Copa do Mundo, que ele é mais ou menos assim. Todo dia na savana, um veado acorda sabendo que tem que correr mais do que um leão para não virar comida de leão. Todo dia, na savana, acorda um leão sabendo que ele tem que correr mais do que o veado para ele poder se alimentar e não morrer. Não importa se você é veado ou leão, você tem que, ao amanhecer, correr e correr muito para conquistar seu objetivo. E é isso, o povo brasileiro tem que correr muito com aquilo que lhe interessa, que é não aceitar o que querem nos impor. Ponto. Exato. Bom, é exatamente isso, né? A gente aqui, as pessoas que nos assistem, sabem do nosso respeito que nós temos, vocês tirem as conclusões que vocês quiserem, né? Aqui a gente não está aqui para dizer, fulano está certo, tá errado, problema dele, né? O cara falou uma coisa, o outro falou outra, cada um tirem as suas conclusões. Fato é que nada que se diga pode se desmobilizar o que está sendo feito nas ruas, nos QGs, isso não pode atrapalhar. Esse é o ponto. Se o cara falou uma coisa, se ele falou outra, é problema dele, é problema de quem também quiser dar ouvidos. Todos têm o direito de achar o que quiser, de ter a opinião que quiser. O que não pode acontecer, óbvio, é a gente desmobilizar, né, o movimento do povo com isso. E também aqui nós não estamos dizendo que tem a ou B fazendo isso, né? Mas as pessoas têm que ter foco. Isso é o foco. O foco do povo é lutar pela sua liberdade nesse momento e ponto, né? Vocês vão ouvir muitas coisas, vai ter muita gente querendo cravar muita coisa, falar sobre isso, sobre aquilo, eu tenho uma fonte, eu não sei o que, eu não sei o que lá, enfim. Bom, aí vai de cada um de vocês, né? A gente sabe, a gente só está esclarecendo isso aqui porque é uma coisa que já estava muita gente falando, muita gente perguntando, então a gente deixa o nosso posicionamento aqui. Confie no presidente... Só desculpa, para poder deixar muito claro. O que a gente tem de real é o seguinte, hoje tem uma reunião, sim, do alto comando, todo mundo sabe que hoje tem uma reunião do alto comando, todo mundo sabe da carta que começou a circular na semana passada, que não é a primeira, a segunda e a terceira, e era uma carta muito dura, contundente, que a gente falou aqui, nós trouxemos essa carta aqui, com muita gente assinando essa carta, e essa outra carta que vários jornalistas já disseram que deve vir a público hoje. Enfim, tudo isso a gente sabe. Se as pessoas estão do lado de lá, estão do lado de cá, se estão mentindo, não sei o quê,
os fatos, a realidade vai mostrar para a gente em poucas horas. É isso. E o fato principal do dia é esse que começa com a foto do presidente, né? Exatamente. Eu, ontem mesmo encontrei o pessoal lá, né, e tal, o pessoal sempre me pergunta, Alan, e aí, o que está acontecendo, não sei o quê. A primeira coisa que eu falo para as pessoas, elas sabem disso. Eu digo, olha, quem disser para vocês que sabe o que vai acontecer, quem cravar qualquer coisa, está mentindo para você. Nesse momento, ninguém sabe de nada, né? Eu acho de ser extremamente leviano, né? Ficar dizendo, cravando coisas para as pessoas. Ah, dia tal vai acontecer, hora tal vai acontecer, fulano vai fazer. Mentira, ninguém sabe. Vocês acham mesmo que quem vai tomar uma atitude vai dizer como vai tomar, que dia vai tomar? Tem que ser muito bobo para cair nisso, né? Então, cada um, volto a dizer, tem direito de acreditar naquilo que quiser. Nós aqui é que não vamos ficar puxando sardinha para lado de ninguém. O que eu acredito e confio é naquilo que as próprias pessoas falam. Se as Forças Armadas vierem falarem isso, ok. Se o presidente Bolsonaro vier falar isso, ok. Diferente disso, eu não posso, né, acreditar se ninguém se manifestou até agora. Bom, deixa eu aproveitar para trazer para cá meu amigo Alex Canuto. Bom dia, Canuto, como vai? Bom dia, Alan. Tá ligado? Bom dia, Gustavo. Bom dia, André. Aumenta só um pouquinho seu microfone, que ele tá bem baixinho. Não sei se você tá longe dele. Não, estava desconectado. Agora tá legal. Desconectado, ele entrou no olho. Quando não tá desligado, tá desconectado. Senão não era o Canuto, né? Senão não era exatamente. Tá conhecido por isso. Bom dia, Alan. Bom dia, Gustavo. Bom dia, André. Bom dia, audiência do canal Todo Poder Emana do Povo. Bom, vamos lá então para a primeira notícia, porque essa notícia é bastante importante, que é o seguinte, né? Foi até o Gustavo que me passou aqui. Militares da Ativa irão divulgar uma carta pressionando o alto escalão das Forças Armadas de jornalistas. Então, essa foi a que a gente comentou agora, né? Essa foi a que o Paulo Figueiredo falou. Mas a que eu quero falar é essa aqui, ó. Tá aqui. Clima no alto escalão do Exército. Oh, meu Deus, qual é a notícia, Gustavo? Eu quero a das Forças Armadas. Eu não quero saber do que o Paulo Figueiredo falou. Eu quero saber das Forças Armadas. Qual é a notícia? Essa daqui, ó. Essa daqui, que os militares da Ativa irão divulgar uma carta pressionando o alto escalão das Forças Armadas, segundo o jornalista José Maria Trindade, e a informação foi corroborada também na hora ali pelo Paulo Figueiredo. O que eles falam? Que os militares da Ativa não estão contentes com o que está acontecendo no país. Não é com o alto comando, não é nada disso. Há uma sensação geral, todos nós concordamos com isso, né? Nós concordamos com essa sensação de que o país está perdendo o rumo, de que a lei e a ordem não estão sendo cumpridas. E muitos militares da Ativa estão com essa sensação também. A carta que nós lemos, por exemplo, na semana passada, era a carta que falava dos generais, dos oficiais da reserva. E era uma carta assinada por 200, 300 e poucos oficiais da reserva reclamando disso, endereçadas aos chefes das armas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. E hoje, a informação que roda em Brasília, que foi dada ontem pelo Zé Maria, foi corroborada pelo Paulo Figueiredo e outros jornalistas também já começaram a falar, é que coronéis, outros oficiais também vão pedir, não falando da questão política, mas vão pedir para que o alto escalão se posicione em relação a tudo que vem acontecendo no Brasil. Os militares da Ativa nunca falam de política, mas eles falam das suas atribuições constitucionais, etc. e tal. Enfim, é mais um elemento nessa panela de pressão que a gente está vivendo no Brasil, porque é uma panela de pressão por todos os lados. O lado de lá também pressiona, o lado de lá já quer anunciar os militares que vão tomar conta do poder, etc. e tal. Enfim, hoje há a expectativa dessa carta aí, dos militares da Ativa se direcionando ao alto comando das Forças Armadas. E também vai ter a reunião, né? Antes até de passar para o Canuto e para o André comentarem, eu vou colocar esse vídeo, né? Que o Zé Maria falou isso ontem. E também, deixa eu só colocar aqui, porque olha só, o presidente Bolsonaro, agora há pouco, né? O presidente Bolsonaro, agora há pouco, postou, né? Ele que está há bastante tempo sem postar, ele postou uma imagem que é uma imagem bastante
digamos, enigmática, né? Tá aqui, ó, o presidente Bolsonaro postou agora há pouco, né? Tá aqui, ó, a foto dele, tá aqui no Twitter e no Instagram, a foto do presidente Bolsonaro, muito sério, né? Diga-se de passagem, com uma cara bem fechada, né? E esse tribunal aqui, né? Eu não sei onde é que é, talvez o Canuto que conheça mais possa nos dizer. Algumas pessoas perguntaram se isso é no STF, se é no Congresso, mas fato é que o presidente postou essa foto agora há pouco, né? E ainda a gente não identificou onde é que ele... Claro que essa foto pode ser uma foto antiga, a gente sabe disso, mas é uma foto que diz muita coisa, né? A gente sempre fala isso, né? As pessoas dão recados, dão mensagens, né, através de imagens, de símbolos, enfim. O presidente Bolsonaro postou essa foto agora há pouco e a gente não sabe, né, ainda se é uma foto de hoje, se é uma foto antiga, ele está querendo apenas transmitir alguma mensagem. Vocês chegaram a ver a foto? O pessoal perguntou aqui se viram. Vocês viram a foto? Aí deu para vocês verem aí? Deu, né? Você viu aí, né? Tá, beleza. Então o pessoal viu essa foto aí e eu vou aproveitar também, para ser honesto, porque a gente falou aqui do jornalista Paulo Figueiredo, né, com as informações que ele trouxe ontem, e vou trazer também, né, o tweet do ministro Gilson Machado, que eu também achei bastante importante, para a gente ser bem honesto com as pessoas e cada um tirar a sua conclusão. Né? Tá aqui, ó, vamos colocar aqui também o que disse o ministro Gilson Machado. Está aqui. Não existe nenhum traidor no alto comando. Estão plantando isto. Vocês devem ter uma noção a quem interessa esse tipo de discórdia. Embaixo ele escreveu: não acreditem em nada que a mídia está dizendo sobre o encontro de ontem. Não, esse aqui foi do dia 25 de novembro, perdão. O de ontem é esse aqui. Não existe nenhum traidor no alto comando. Estão plantando isto. Vocês devem ter uma noção a quem interessa esse tipo de discórdia. São palavras do ministro Gilson Machado. Bom, a gente não sabe, né, obviamente, quem é que está com a razão, quem é que não está. Nós não estamos aqui para isso, mas se nós falamos, né, que o Paulo Figueiredo mostrou e condenou 3 generais ali e tal, a gente também tem que mostrar, né, o outro lado, porque o ministro Gilson Machado é uma pessoa muito próxima do presidente Bolsonaro e também não viria falar isso a público, né, do nada, se ele não tivesse certeza. Enfim, nós estamos vivendo momentos tensos, onde muita gente fala, isso é que a gente aqui e não fica puxadinha nem para um lado nem para o outro. A hora que as Forças Armadas vierem a público se posicionarem, aí nós vamos repercutir aqui, vamos mostrar para vocês. É isso, jornalismo é isso. Você não pode ficar inventando nada, né? E nem a gente aqui tem compromisso com os fatos. O que precisa ficar claro é que nada que está acontecendo pode desmobilizar as pessoas, pode dividir o movimento popular que está nas ruas. É isso. Ponto final da nossa parte. Bom, deixa eu passar aqui começar aqui então com o Canuto, né? Porque o Gustavo falou exatamente dessa reunião que vai ter daqui a pouco, né, Canuto? Uma reunião que é uma reunião do alto comando. Me parece que está tudo muito claro, né? Eu acho que a gente chegou numa encruzilhada, né? Parece que realmente está chegando a hora de que alguma decisão vai ser tomada, a gente não sabe qual é. O presidente acabou de postar essa foto agora, ele que não é, né, de fazer esse tipo de... não faz firula, né, nem faz nada. O presidente é um cara muito sério, ele está há muito tempo quieto, né, ele está calado há muito tempo, está em silêncio, e hoje ele postou essa foto. Me parece que está chegando a hora de que alguma decisão vai sair e o povo vai saber. A gente não sabe quando, né, mas fato é que está muito claro que está insustentável já. O próprio presidente está aguardando o momento certo, né, para que isso venha à tona. Como é que você enxerga isso, Canuto, mais uma vez? Bom, a situação chegou num impasse no Brasil, né? E assim, está numa situação que algo tem que ser feito, né? Não dá para simplesmente deixar por isso mesmo. Para um lado ou para o outro, né?
tem que resolver, ou que seja dizer para as pessoas, ó, não vai fazer nada, não vai acontecer nada, vamos reconhecer o resultado, vai todo mundo sair, o pessoal pode ir para casa, pode deixar o quartel. Ou faz isso, ou dá uma solução para o problema, para que a gente possa voltar a ter no Brasil eleições confiáveis, né? E hoje em dia também a questão já evoluiu, porque não basta mais eleições confiáveis, isso não vai contemplar o povo, sabe? Agora, assim, todo o processo eleitoral que está ilegítimo, é toda a culpa do judiciário que está ilegítima, e até mesmo todo o modelo republicano de 88 está ilegítimo. Precisamos de um modelo que contemple toda a sociedade brasileira do ano de 2022, a sociedade brasileira atual. Então, assim, ou você contempla, faz com que todo mundo possa participar, que todo mundo seja cidadão e possa confiar nas suas instituições, tem um sistema com instituições confiáveis, instituições respeitadas pelo povo, ou então parte para a ditadura total, para a opressão, vai todo mundo para casa, é isso mesmo, cala a boca e aceita que dói menos e vai ser isso mesmo, seremos omissos ou ajudaremos a construção do regime totalitário aqui no Brasil, no estilo de China, Cuba, Venezuela, se bem que lá na China o pessoal está na rua lá protestando, lá é outro problema, né? Problema de isolamento social, os protestos lá são contra isso, mas ou você vai nessa linha ou dá uma solução para o problema. E agora vem mais uma expectativa criada, mais beleza, com a reunião do alto comando, querendo ou não tem o simbolismo, nesse momento a reunião ela vai criar uma expectativa maior do que cria normalmente, porque em razão do momento em que o Brasil está passando, e principalmente com essas notas aí de oficiais da reserva emitindo notas, e agora com a perspectiva de oficiais da ativa emitirem notas também, coisa que não acontecia há muito tempo no Brasil, e, como você disse aí, não é tomando partido na política do dia a dia, mas é quanto à situação do país, segurança nacional do país, quanto à estabilidade do país, né? E sim, cabe muito bem aos militares da ativa se manifestarem, não é tomando partido na eleição, de houve fraude ou não houve fraude, olha a situação que o país chegou, tá? Se houve fraude ou não é um problema, mas as pessoas estão na porta dos quartéis há um mês lá na porta dos quartéis, não pretendem sair de lá e vão fazer o quê? Dispersar? Ou vai atender as solicitações? O que nós vamos fazer? Alguma coisa para ser feita para resgatar a estabilidade do Brasil. É isso aí. Nós não temos dúvidas de que algo será feito, né? O povo, ele é soberano, ele está lá, ele é o titular do poder, e é por isso que nós sempre prestamos aqui a nossa homenagem ao povo, e nós estamos junto com o povo, né? Quem é do Rio de Janeiro que sabe, e é isso, né? O povo está lá lutando pela sua liberdade, pela sua família, pelo seu país, e nós temos certeza que esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Então, ninguém vai desistir, ninguém vai desanimar, e quem estiver incentivando, estimulando o povo a desistir, desanimar, merece, né, ser colocado de lado. Não ouçam essas pessoas, porque agora é o momento do protagonismo, é do povo. É o povo que vai recuperar e salvar o seu país, como foi em todas as vezes que isso aconteceu na história do mundo, né? Quem vai derrubar a ditadura vai ser o povo. É claro que se em algum momento a gente sabe, né, da necessidade das Forças Armadas, mas o povo é o titular do poder e ninguém vai tirar, obviamente, esse poder do povo. Eu vou até colocar aqui o vídeo, né, que fala sobre isso, para o André comentar também, que foi o vídeo que o Zé Maria falou antes. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em relação a essa carta que foi divulgada por militares da reserva, manifestações de oficiais da reserva têm o mesmo peso, digamos, de oficiais da ativa, mas talvez esse posicionamento reflita exatamente o que pensam os da ativa, não? Bem-vindo. Sim, os da ativa também querem divulgar uma carta, viu? Muito boa noite a você, Daniel, boa noite a todos os colegas aqui de bancada e boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, nós estamos num momento em que todos estão se posicionando, né? Esta é uma carta, sim, de militares da reserva, mas, na verdade, os militares da reserva, eles acabam falando publicamente o que os militares da ativa não podem falar. A Constituição proíbe o militar de se filiar a partido político e ter posicionamento político. Geralmente, então, o clube militar
acaba levando à população mensagens que, na verdade, são mensagens apoiadas pelos militares da ativa, né? Mas que vêm com a assinatura dos militares da reserva. Eu tomei conhecimento hoje de que um grupo de coronéis e da ativa pretendem fazer uma carta aos comandantes militares pedindo exatamente um pronunciamento. Como é que a atividade militar? Ela tem uma hierarquia muito rígida, né? É assim o funcionamento de toda a atividade militar, desde que mundo é mundo, né? E é um tipo de gestão muito eficiente. E o militar, ele não se mete em política porque ele sobe com os seus estudos, com a sua capacidade, e não a progressão na carreira não é porque alguém indicou e gostou de alguém que o transfere para essa arma ou coloca como sargento, oficial e assim por diante, general. Não é bem assim. Há uma definição e há uma linha, uma escadinha, digamos assim. Antiguidade é posto, né, na área militar, o que significa que o militar ele obedece uma regra. Essa carta eu acho muito importante, que é um posicionamento num momento muito sensível. Nós estamos vivendo agora um enorme momento de questionamento e é preciso ter exatamente ideias claras. Então, esta carta da reserva e a possível carta da ativa pedindo posicionamento dos comandantes militares, ambas são importantes porque vão definir uma linha de ação. Eu estou sabendo, por exemplo, que os comandantes militares avaliam, estão estudando com os generais, né, fazer uma mudança nos comandos antes da posse de Lula. Seria ali por volta do dia 30 de dezembro a 31 de dezembro. E isso impediria que o futuro... Bom, isso aqui a gente botou para vocês verem como o pessoal aí que a gente chama de melancia, né, gosta de ficar retratando essas porcarias de posse de ladrão, de não sei o que lá, e como eles dizem, né? Porque eu já tenho uma fonte me disse que os militares vão fazer isso, vão fazer... Qual é a fonte, meu caro? Fala qual é a fonte. Porque se você não fala qual é a fonte, você perde a credibilidade. Aí você fica falando essas conversas fiadas, né? E aí a gente aqui não tá para bater em emissora nenhuma, em canal nenhum, mas é um cara que já se mostrou que perdeu toda a credibilidade. Então, peço até desculpa a vocês por ter que mostrar, né, parte desse lamentável vídeo, mas a gente tem que mostrar para que depois ninguém diga que nós somos omissos e não estamos mostrando a verdade. Fato é que nada pode mudar a postura do povo que está fazendo um papel brilhante. E é isso que está incomodando a extrema imprensa, isso que está incomodando a velha política, isso que está incomodando todo o sistema. O povo na rua, na porta dos QGs, está trazendo desespero para o sistema. Por isso, é um monte de vozes que vocês estão vendo repercutir. Por quê? Porque quanto mais divisão eles conseguirem causar, o que eles querem, no fundo, é desmobilizar esse ato popular, coisa que não vão conseguir. Não vão conseguir. Enquanto ficarem com esse blá, 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 né, pensando que o povo vai se desmobilizar, estão enganados, porque o povo está se fortalecendo, o povo está entendendo qual é a jogada e cada vez mais o povo está crescendo. Ontem nós lemos aqui uma notícia no jornal provando que os movimentos só crescem. Só crescem. Por exemplo, em Brasília, no domingo, circularam cerca de 200 mil pessoas. Pois é, o movimento só cresce. Então, não acreditem em nada que vocês ouvem por aí, se não for de uma fonte confiável, real, como é o caso das Forças Armadas, vi falar alguma coisa, né? Agora, o jornalista A falou isso, o jornalista B falou aquilo, o programa A, o programa B falou aquilo. Se vocês quiserem acreditar, é um direito que vocês têm. Mas eu, particularmente, acho que nós temos que ouvir as fontes seguras. Fato é, André, que o povo não pode sair, não pode deixar se levar, nem se desmobilizar, nem se chatear. Ontem nós vimos notícias tentando fazer isso, né? Tentando quebrar esse elo. Não pode acontecer isso. O povo tem que se manter firme, porque quem vai salvar o país é o povo. Isso tá muito claro já, está muito claro isso. O povo vai salvar o Brasil, não é isso, André? A verdade é que está todo mundo preocupado com os rumos que o Brasil vai tomar.
pode vir a tomar. Está todo mundo preocupado, é claro, o Brasil é nosso, é a nossa casa, então está todo mundo preocupado com isso. O medo de um retorno do socialismo, esse fantasma do socialismo, da corrupção desenfreada, da cleptocracia, a imagem de um ladrão como presidente possível. É uma coisa que, para o tecido social, isso é degradante. Isso estimula a criminalidade, estimula o sentimento de impunidade, que a lei não é punida. Eu sempre falei isso aqui e falava para quem quisesse ouvir. Lula ser candidato me ofendia, ele andar na rua me ofende enquanto brasileiro. Mas não é por ele em si, mas por aquilo que ele representa. Impunidade, ladronagem, desvio de verba, problema na justiça. Então é aquilo que representa. E com isso, quem faz aquele risinho de deboche, aquele risinho no canto de rosto, é conivente também, e também responde por isso. Não é isso? Eventual traço, não é isso? Uma fissura no tecido social, também serão responsáveis. Mas com relação a essas notícias especificamente, a gente tem que ter uma noção primeiro, é o seguinte, a sociedade ela já está dividida. Não é isso? E essas pessoas que estão na manifestação, elas são pessoas que querem um país melhor. São mães de família, pais de família, estudantes, jovens, idosos, meia-idade, trabalhadores, caminhoneiros, estão ali a, não é isso? Defender um país melhor, porque é a casa dele. Mas como a nossa audiência é qualificada, a gente tem que ter uma ideia na cabeça, que é o seguinte, há de se fazer uma distinção entre o militar da ativa e o militar da reserva. O militar da reserva, ele é um cidadão como outro qualquer, um tenista que joga tênis no clube. O militar da ativa, não. Ele tem não só as suas funções, como a própria Constituição, ele tem que ser um pouco mais reservado nas suas opiniões políticas. Isso é um fato, ok? Agora, e além do mais, os militares têm que respeitar dois princípios básicos para eles, que é hierarquia e disciplina. Visto isso, é claro, tá, que os militares da reserva, numa decisão homogênea, é uma, e os militares da ativa é uma outra, claro, até pelas funções institucionais. Porém, há necessidade, não é isso, como a sociedade está dividida, de uma decisão política homogênea da instituição. Eu não estou dizendo que tem que fazer isso. Eu estou dizendo que a preocupação é o seguinte, qual é a posição dos militares? Mas a questão não é essa. A questão é o seguinte, o que muda comportamento político é povo na rua. Lá, o cara está lá em Brasília, está lá no cantinho dele, dissociado da realidade, coisa que nós falamos aqui diuturnamente. A classe política ela está dissociada da realidade. O cara está lá em Brasília, está lá no Supremo Tribunal Federal, tomando decisões para todo mundo. São chamados ungidos. Quem são os ungidos? São pessoas inteligentíssimas, muito acima da média de um ser humano normal, são quase divinos. Eles tomam decisões para toda a sociedade, como se eles soubessem isso, qual é a melhor posição da sociedade, e eles não respondem por essa consequência. Então a questão é, o que muda o rumo de um país é povo na rua, é povo reclamando. E, novamente, manifestação não pode nem ser crime e nem procissão. Então, cara, a manifestação é manifestar-se, é incomodar a classe política. André, como é que eu me incomodo? Uma coisa eu sei que não pode fazer, que é crime. Vamos tocar fogo em tudo, André? De jeito nenhum, isso é crime. Não. Mas, André, vamos ficar sentados, pacíficos, apenas rezando? Olha, rezar ajuda para tudo na vida. Mas não incomoda. Você precisa chamar a atenção. Uma manifestação é para incomodar uma classe determinada. Ou é o seu trabalhador quando faz greve. André, eu posso fazer greve domingo de noite? Cara, pode. Não é isso, mas vai incomodar o seu patrão? Não vai, eu gosto tanto dele. Então não faz greve. Você tem que fazer greve para incomodar. Não estou dizendo cometer crime, novamente. Então, na verdade, fica essa ideia, tá? Não há que se cobrar a posição de ninguém, até porque eu, como cidadão, eu posso exigir. Mas, nesse momento, é um momento de cautela, até nos comentários, não é isso? Quando meu amigo Alain vem falando direto, o que vai acontecer amanhã? Gente, não sei. Não tenho bola de cristal, não é isso? Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Incomodar-se, não é isso? Insurgir-se, falar, não é isso? Protestar e também, de alguma forma, aguardar os próximos passos. Certamente, os militares, tanto da reserva quanto da ativa, eles vão tomar um posicionamento. E outra coisa, tá?
que só um detalhezinho. Quando você separa em qualquer instituição o joio do trigo, você qualifica essa instituição. Eu falo muito para os meus clientes, às vezes policiais, não é isso? Poxa, André, policial, tem muito policial ladrão na incorporação. Peraí, calma. Eu preciso separar o joio do trigo. A maioria são policiais honestos. E quando eu separo os policiais honestos do que o policial bandido, que deixa de ser policial e vira bandido, eu qualifico os policiais honestos. O policial, ele é valorizado por ser honesto. Assim como o povo deve ser valorizado e as instituições do nosso país, sendo sérias, honestas, democráticas e com intenção de defender os interesses do povo, elas devem ser qualificadas também. Bom, deixa eu aproveitar só para... André, te pedir, o pessoal está avisando aqui que o microfone está rachando um pouquinho, só para você depois dar uma olhadinha aí. Bom, e isso que o André falou é importante, né? O povo, ele é o protagonista. Aliás, o lado de lá é tão idiota, mas é tão idiota, né, que olha só o que está acontecendo. Olha só o que está acontecendo na China. E agora é ditadura. Jornalista da BBC é espancado e preso pela polícia da China enquanto cobria os protestos. O grupo de comunicação britânico BBC, que, diga-se de passagem, é um grupo de comunicação esquerdopata, né, que viveu fazendo notícias pejorativas contra o presidente Bolsonaro e contra o seu governo, agora está provando do próprio veneno, né? Porque eles acham que eles que diziam, né? Não, porque o Bolsonaro cria uma ditadura, né? O Bolsonaro é o ditador, mas aqui no Brasil eles estiveram o tempo inteiro, falaram, criticaram, inventaram coisas contra o presidente, desconstruíram a imagem dele, tentaram pelo menos desconstruir, e não sofreram nada. Isso porque aqui era uma ditadura. Agora, lá no regime democrático da China, aquele socialista comunista que eles adoram defender, porque são canalhas, agora eles estão provando do próprio veneno. Está aqui, ó. Está aqui. Um de seus jornalistas foi detido e apanhou da polícia da China enquanto cobria os protestos que estão acontecendo contra a política do Covid. A BBC está extremamente preocupada com o tratamento dado ao jornalista Ed, não sei das quantas, não é Ed Raposo não, gente, pelo amor de Deus, Ed Lawrence, que foi detido e algemado enquanto cobria os protestos em Xangai, afirmou uma porta-voz da BBC, acrescentando que o profissional foi espancado e chutado pela polícia durante as horas de detenção. Gustavo, o que esperar de uma ditadura? O que esperar de um regime comunista? O que esperar de um regime socialista? É isso, né? Mas os idiotas, cretinos, mau caráteres e canalhas, que diziam que aqui no Brasil é que nós tínhamos uma ditadura, que o Bolsonaro era genocida, agressivo e que não gostava de A, B ou C, aqui eles nunca sofreram. Agora tá. Né? É chato falar isso, é até feio dizer isso, mas bem feito, porque é para eles aprenderem a deixar de ser babacas e ficarem defendendo regimes totalitários, como eles fazem com o da Nicarágua, com o da China, com o da Venezuela. Ninguém fala, né? Agora que eles estão experimentando do próprio veneno. Né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar para os jornalistas que adoram fingir que o lado de lá, quer seja na China, como você bem falou, Venezuela, Nicarágua, nesses países todos aí existe uma democracia, né? E aqui é uma ditadura, né? Esses caras que se prestam a fazer esse serviço e faltam com a realidade, infelizmente, merecem provar do próprio veneno e entender o que é uma ditadura verdadeira. Agora, é interessante o que acontece lá do outro lado do planeta e que, por conta da imprensa internacional está indo lá mostrar para o mundo inteiro o que está acontecendo, a gente vê esse tipo de ação do Xi Jinping, né, do ditador chinês. A China está em ebulição, o mercado interno chinês está em crise. Há uma tentativa de controlar a população por conta de uma onda, de uma doença, um controle sanitário, e prender essa população em casa para diminuir demanda,
para diminuir inflação, para diminuir uma série de problemas, já que está incontrolável internamente. Só que no mundo que a gente vive hoje, aquilo que muitos de nós brasileiros estamos fazendo para continuar acessando alguns perfis, que é usar o VPN, que é usar dentro do seu celular um aplicativozinho para você acessar alguns perfis como se não estivesse naquele país, os chineses estão fazendo. E aí sabe o que eles estão vendo? Copa do Mundo. Eles estão vendo milhares de pessoas nas ruas no Brasil, eles estão vendo milhares de pessoas se manifestando na América Latina também, eles estão vendo uma série de coisas. Ou seja, o tal problema sanitário que estão querendo trazer de volta aqui para o Brasil para fazer controle é usado na China para isso. E eles não estão mais aceitando. E num país onde a população é de mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, é praticamente incontrolável quando essa população toma para si o destino das suas vidas, né? E é isso que está acontecendo lá. E a imprensa não pode mostrar. Agora, que curioso, né? Por que a imprensa globalista, e a BBC, a Inglaterra, hoje é um país completamente globalista, está querendo divulgar isso para o mundo? Será que eles querem derrubar o regime chinês? Será que eles querem tirar Xi Jinping do poder? Vejam que não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, há muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. A guerra, a tal guerra híbrida, que não é a guerra de tanque, não é a guerra de trincheira, não é a guerra do avião jogando bomba, ela está rolando no mundo inteiro. Nós já vivemos uma terceira guerra mundial, fantasiada aí de democracia, de paz, etc. e tal. Muita coisa está para acontecer no mundo todo. Mas os jornalistas, que são usados como idiotas úteis, agora pagam o pato. Logo, logo, nós veremos jornalistas que apoiam os absurdos que acontecem aqui no Brasil, reclamando dos absurdos quando baterem a sua porta. Isso já acontece com perfis de gente isentona nas redes sociais. Tinha gente que adorava criticar o presidente, ou posar para o outro lado, que agora está desesperado e falando que o Brasil não vive mais uma democracia. Já acontece com alguns jornalistas. Enfim, o remédio é o mesmo. Quem não defende a verdade, uma hora precisa lidar com ela, encarar ela de frente, e aí reclama, né? E aí, né, Canuto, a gente precisa lembrar que esses mesmos jornalistas idiotas, úteis, né, como disse o Gustavo, lembrou muito bem, a gente lembra daquela jornalista, sei que a gente pode chamar de jornalista, né? Eu gosto de chamar de militante, da Globo, que botou lá o seu netinho com o bonezinho da CPX, achando o maior barato aquilo, né? Uma criança com o boné do CPX, que todo mundo sabe o que significa aquilo, e ela postou com o maior orgulho. Aí, quando ela foi contestada, ela não gostou. Não, vocês estão nos agredindo, não sei, ué, mas foi você que colocou lá, né? Tá aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Tá aqui. Ela teve um problema, né, lá com Constantino, que falou tal. Aí ela foi querer dar uma de vítima, porque é assim que eles fazem. Depois de fazerem toda a canalice, eles se fingem de vítimas, né? Aí ela diz aqui, ó. Tá aqui, ó. Para os podres que agrediram a mim e ao meu neto, esclareço. Prefiro que ele cresça entendendo a luta de uma comunidade, onde a maioria dos moradores é de trabalhadores, como complexo CPX, do que ele seja um ignorante fanático ou fascista. Olha só como ela é canalha, né? Então, quer dizer, ela defende a gente sempre fala aqui, né? As favelas são compostas majoritariamente de pessoas decentes, de trabalhadores, de gente honesta, do povo. Agora, a vagabundagem, a bandidagem que lá impera, nada tem a ver com o povo. Muito pelo contrário, o povo está doido para se ver livre dessas tralhas. Aí você vem uma mulher que está ali todo dia, né, em rede nacional, pega o netinho dela, uma criança, coloca um boné que faz referência, todo mundo sabe, né, ao crime, que é esse cupincha, que todo mundo já sabe, e depois que ela expõe isso que as pessoas falam, aí ela pula fora, chama as pessoas de fascista, de antidemocráticos, são os mesmos canalhas que estão fazendo todo o sensacionalismo com a imagem do Gilberto Gil, que já já a gente vai falar também aqui algumas coisinhas que eles não falam, mas a gente vai falar. Canuto, como é que você entende essa hipocrisia e o que está passando agora, né, a imprensa esquerdopata lá na China,
tendo seu jornalista preso, espancado, e ainda aqui no Brasil eles defendem esse regime criminoso, né? Bom, é o seguinte, o lado de lá também tem seus problemas, suas descoordenações, seus desentendimentos. Essa prisão do jornalista aí foi um desentendimento entre eles ali da esquerda, né? Porque até como o professor Olavo de Carvalho falava dos 3 esquemas globalistas, que não tem uma coordenação central. Às vezes eles estão juntos, às vezes não estão um com o outro, internamente às vezes eles se entendem, às vezes desentendem, e às vezes é isso, pode ter sido interpretado ali como alguém comunista, mas é do esquema ocidental de poder, enfim. É uma descoordenação entre eles que causou essa prisão dos jornalistas. Aí mexeu com o órgão de imprensa, ele vai falar liberdade de expressão e tudo. E porque é o seguinte, gente, tá tendo esses processos na China, como o Gustavo falou, a questão do VPN, né? Eu ia falar isso também, a China tá controlar a internet, mas, gente, não consegue, não vai, é uma ilusão achar que você vai controlar a internet. Você só vai conseguir criar dificuldade e ficar taxado como censor, e ficar com a imagem ruim perante a população. Seja os governos que tentam censurar, ou sejam as plataformas de redes sociais que tentam fazer censura. Todo mundo hoje sabe que tem censura. Tem uns que apoiam e uns que são contra, né? Por exemplo, quem se beneficia da vitória do ladrão aqui acha bonita a censura na internet. Você se sentiu censurado, recorra ao judiciário. Recorre ao Alexandre de Moraes para dizer que a plataforma está censurando a gente. Quer dizer, a pessoa está sendo conivente, está lavando as mãos e apoiando a censura. A hora que a censura vai contra ela, aí não pode. Esse é o caráter dos esquerdistas, né? Contra mim não pode nada, a meu favor pode tudo. Ele é contra a censura, a favor da censura? Depende. A censura é contra ele, é contra o partido dele, ele é contra. A censura é contra o inimigo, o adversário, ele é a favor. É assim que é a cabeça dessa gente, né? E aí, exatamente, tentaram controlar na China a difusão de informações, não conseguiram, porque as pessoas... Se aqui no Brasil a gente já usa VPN, imagina lá na China, lá a coisa é pior do que aqui, porque lá, por exemplo, o governo bloqueia YouTube, né, bloqueia Facebook, bloqueia a rede inteira. Então a pessoa, para acessar essas redes, bloqueia o Google, né? Então, para acessar essas redes, a pessoa tem que usar um VPN. Então, certamente lá na China estão usando VPN e estão vendo as mentiras do governo, que o governo conta lá. E olha que lá, é assim, né? Você está fazendo uma reunião entre os amigos, com Zoom, por exemplo, o governo pode entrar na reunião para ver o que está fazendo, né? É desse jeito. Mas não conseguiram segurar a informação, não conseguiram. E o que a gente vive hoje no mundo está claro, é uma nova Guerra Fria. Isso que o Gustavo falou, não tem bomba para cá, para lá, exceto na Ucrânia, não tem ainda bomba, mas é a nova Guerra Fria, aquela provocação, é a guerra de posições, aí se toma essa posição aqui, eu tomo a posição paralela aqui, ocupar espaço, é a nova Guerra Fria que nós estamos vivendo. E hoje a guerra, né, de terceira, quarta, quinta geração, tudo misturado, e assim, na guerra moderna, a informação é importante. Antigamente não era, hoje é importante. Seja o que acontece no campo de batalha, o que vai ser falado sobre aquilo, né? E então, assim, você tem uma guerra, não é só no campo bélico, é ganhar corações e mentes, né? É preciso ganhar corações e mentes. E aí o discurso é um dos teatros de operações dessa guerra. E por isso tem esse problema na China. Você também falou da questão no Rio de Janeiro, aí, da jornalista, da atriz da Globo, que usou o neto, né, do CPX. É impressionante como a guerra fica sendo assim, a mentira contra a verdade, o lado que preza pela verdade e o lado da mentira. E aí o outro lado, como eles estão em guerra, se usam e abusam da falsidade, né? Sempre que eles são desmascarados, eles passam por vitimismo e puxam para o lado de luta social, de luta de classes, né? É pobre contra rico, estou defendendo os pobres lá. Então meu neto está usando o boné do CPX, porque a favela é comunidade, não sei o quê, contra as elites. Ela é elite, essa jornalista, o artista aí da Globo, ela é elite, né? Mas faz o papel, fica falando que defende pobre. Ora, para começar, uma coisa que a gente faz que eles não fazem é o seguinte, é a diferenciação entre moradores de favela. Existem os pobres honestos e existem os bandidos. Existe essa diferença, assim como na classe média tem os honestos e os bandidos, entre os ricos tem os honestos e os bandidos, entre os eremitas tem os honestos e os bandidos, em todo lugar, né? Eles, os bandidos, querem camuflar essa diferenciação. Então, para eles, você não pode dividir a favela entre bandido e honesto, é tudo pobre. Então, o CPX, que é um símbolo, é uma sigla do crime organizado, não é uma sigla do crime, é a sigla dos pobres da favela. Não pode diferenciar, mas é diferente.
É diferente dos moradores da favela, os pobres, honestos, dos bandidos, como em qualquer classe social. Tem essa diferença. A esquerda não admite essa diferenciação entre pobres e bandidos, porque eles são os bandidos. Não é que a esquerda defende bandido, a esquerda é bandida. Eles são os bandidos, né? Não que todos os bandidos sejam de esquerda, tem bandido fora da esquerda também, mas a esquerda é uma concentração absurda de bandidos. Então, para encobrir essa diferenciação, não pode, eles aceitam qualquer outra menos a de bandido, tipo pobre contra rico. Você não pode diferenciar o bandido do honesto. É pobres, honestos e bandidos contra ricos, honestos e bandidos. É gay contra hétero. É os gays, honestos e bandidos contra os héteros, honestos e bandidos, tudo no mesmo pacote. É homem contra mulher, nordestino contra sulista, branco contra negro. Sempre assim, brancos, honestos e bandidos juntos contra negros, honestos e bandidos juntos. A única diferenciação que a esquerda não aceita é essa, que é a mais real de todas. Quem anda dentro da lei contra quem anda fora da lei. E a esquerda inventa esse monte de divisão onde não existe, justamente para mascarar a única divisão que ela não quer que aconteça, que seja falada no debate público. E é por isso que nós vamos falar. É honesto contra bandido. Vocês são os bandidos. Pode olhar toda a ficha corrida do pessoal da esquerda, seja crime de colarinho branco, seja crime comum de camiseta regata. Vários deles ali, fundadores de PT, de PSOL, olha a folha corrida deles, tem lá sequestro, carro-bomba, assalto à mão armada, roubo de residência, de banco, de tudo na ficha dessas pessoas. Aí, quando eles entraram para a política, eles passaram do crime de camiseta regata para o crime de colarinho branco. Mudam de classe social, se enriqueceram na política, mas continuam bandidos. Aí é mensalão, é petrolão, é BNDES, roubo nas estatais, e todas, algumas bandidagens fora da lei, algumas até legalizadas, Lei Rouanet, bolsa, cota, um monte de coisa aí, né? É isso que o Brasil está hoje, está gritando na rua, dizendo: eu não mais sustentar esse bando de vagabundo no dinheiro do Estado. Queremos a lei aplicada, queremos a diferenciação de cumpridor da lei contra infrator da lei. É isso que está em disputa no Brasil de hoje. E aí, né, André, esses mesmos canalhas que a gente está falando aqui são os que são os hipócritas, mas eles não falam, né, o que acontece do lado deles. Então teve aquela canalice, aquela cretinice ali em torno do nome do Gilberto Gil, e eu aproveitei para fazer aqui uma pesquisazinha para dar uma olhada, né, onde é que se encaixa, né, o Gilberto Gil na história política. Uma coisa é ele como cantor, né, músico, outra coisa é dentro da história política. E está aqui, né, matéria da UOL, né, o sitezinho da esquerda aí. CPI da Lei Rouanet quer ouvir ministro da Cultura Gilberto Gil, Romero Jucá, só gente boa, Marta Suplicy e José de Abreu. Olha só o time, né, que a CPI quis ouvir, né, essa matéria aqui é do 4/10/2016, só gente boa. Aí tem uma outra aqui que eu achei bastante interessante, porque o pessoal não fala, né? Eles só querem falar daquilo que eles acham que é conveniente para eles. Tá aqui. Ex-ministro Gilberto Gil entrou na mira da CPI. Aí vem aqui o que diz a notícia. O ex-ministro da Cultura Gilberto Gil captou R$800 mil, quase R$1 milhão, para um evento privado, patrocinado pela Nextel, só para convidados. Então, veja vocês como eles são hipócritas. Estão usando a imagem dele, porque um cara lá falou, agora eles estão querendo criar o crime de violência política, estão dizendo aí que o Renan, olha só que loucura, Renan Calheiros, oferecendo um pacote de medidas, de leis que ele chama, que é leis pela democracia, Então, quem agredir verbalmente um político, 4 anos de reclusão. Mas que coisa, né? Imagine você ver um vagabundo como Renan Calheiros, bandido, criminoso, você não poder falar nada pro cara. Imagine você ver o Omar Aziz passando e você não poder falar nada porque você pode ser preso. Imagine você ver essa curriola toda desses canalhas e você não poder falar nada porque você pode ser preso. Então agora vai inverter as coisas. Então o cidadão virou criminoso se falar a verdade para o bandido, que é esses canalhas que estão aí há décadas,
Enquanto eles, não, eles são os paladinos da moralidade. Ai de você falar de mim, né? Então veja como eles são hipócritas. Eles estimulam questões de bandidagem, de criminalidade, como a gente viu ali, a mulher usando uma criança para pôr um chapéu nela, que faz referência, apologia ao crime. Aí você vê o outro lá, sem vergonha, né, dizendo, não, que o cara ali, que os bolsonaristas, os antidemocráticos, né, estão agredindo, né, estão agredindo. Não pode mais falar nada, porque senão você vai ser preso, vai ter 4 anos de cadeia. Inacreditável, né? O interessante é, primeira fase, o que todo mundo perde numa guerra, primeira fase que se perde é a verdade. Então, guerra é mentira. Primeira coisa que se perde é a verdade, mentira o tempo todo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando que a esquerda ela se utiliza de um instrumento que é maravilhoso. Maravilhoso como tática de guerra, do ódio. É dividir a sociedade para dominar. Então, você divide a sociedade para dominar. Como é que é isso? Olha, homem contra mulher, branco contra negros, hétero contra homossexuais. Então eu crio isso, não é isso? Dividindo a sociedade em classes, eu preciso do Estado para protegê-lo. Então se o homem oprime a mulher, se o branco oprime o negro, se o hétero oprime o homo, se o branco oprime o indígena, eu preciso necessariamente de um Estado para protegê-lo. Por isso que o Bolsonaro ele falava o seguinte, olha, somos todos brasileiros, não quero dividir ninguém não, somos brasileiros. Não, mas brasileiro, você tem o negro, eu não estou falando que não existe ou que não existe, eu não estou falando nada disso, estou falando que é uma política, é um instrumento de guerra que a esquerda sempre se utilizou, ok? Então, é só para a nossa audiência entender. E o pior, que é bacana, você legitima pessoas que não foram eleitas pelo voto, que são os ativistas. Sou um ativista negro, sou um ativista LGBTQIA+. Esse cara, que não foi eleito por ninguém, ele passa a assumir uma bandeira, ele ganha legitimidade na sociedade para defender uma classe que por ele não foi eleito. É isso que a esquerda faz. Como a nossa audiência é qualificada, eu quero que ela entenda. Pô, André, por que o Bolsonaro falava que todo mundo era brasileiro e o Lula está falando que é branco? Vou defender povos originários, hétero, LGBT, para dividir, para poder dominar. É muito simples isso. Agora, falando um pouquinho da Lei Rouanet, a Lei Rouanet, a Lei 8383, é altamente criticável. Eu sempre fui louco de crítica com isso. Primeiro, todo mundo confunde arte com entretenimento. Cultura, arte e entretenimento. Então, quando a Lei Rouanet ela dá dinheiro para Gilberto Gil, ele não está mais fazendo arte, está fazendo entretenimento. Dou 10 milhões para a Anitta. A Anitta não faz arte, ela faz entretenimento. Não estou dizendo que ela não é uma boa atriz, não. Uma boa cantora, não. Bonita, não interessa. Mas não é arte. Não é cultura. É entretenimento. Então, a Lei Rouanet não serviria nem para isso. Para início de conversa. Agora, o que a gente esquece, respeitosamente, na época do governo mais corrupto de todos os tempos da história do Brasil e do mundo, quem mandava na Lei Rouanet, quem liberava verba, desculpe falar nomes, Flora Gil e Paula Lavigne. Esposas Gilberto Gil e Caetano Veloso. Elas que mandavam. Mas a Lei Rouanet pega verba... Não, André, a Lei Rouanet ela pega dinheiro de empresa. Isso primeiro, isto é mentira primeiro. Se uma pessoa repetir isso para você, isto é mentira. Tá? Determinados eventos, elas eram patrocinadas pelo Tesouro Nacional. Está escrito. André, discordo. Então leia a lei, porra. Então, para início de conversa, tá? Agora, realmente existe uma captação de dinheiro de empresas privadas e o cara paga menos imposto. Agora, quem da empresa privada que vai querer patrocinar? O seu Manel que bate pandeiro ou a Anitta? O que vai ter mais retorno econômico? Então, no fundo, a Lei Rouanet foi uma grande distorção. E digo mais, tá? Quando a pessoa ela fala, sem xingar, novamente, gente, o limite sempre é do crime. Se eu chegar com o Gilberto Gil, tem que dar um soco na cara dele, xingar a mãe dele. Cara, isso é crime. Vai fazer e vai ser preso, porque isso é crime. Ok? Agora, você se indignar, agora você não pode mais se indignar. E o pior, existe esse jornalista de plantão? Não, ele está na sua vida privada. Sim, mas eu vou me indignar quando? Quando ele estiver trabalhando? Não é isso? E ele fez parte do governo. Agora, o que é ódio é quando o cara chega e fala o seguinte, o Neymar torceu o pé, tomara que tenha quebrado a perna. Ele fez parte de governo? Nunca fez. Ele apenas falou o seguinte,
vote 22. Ah, é? Então agora tem que quebrar a perna, então. E o pior, a esquerda, ela prega o quê? O amor vai vencer o ódio. E são eles que pregam o ódio. Mas entenda, eu não estou dizendo que o cara de esquerda prega ódio. Não estou falando isso. Poxa, André, você tem amigos esquerdistas? Cara, são amigos, pô. Qual o problema? Eles pregam ódio? Não, você não está entendendo. A metodologia de um esquerdista para dominar a sociedade é empregar o ódio. O ódio é instrumento de dominação dessas pessoas. São os fragilizados. Então eu falo que o homem é machista e ele oprime a mulher. O branco ele é racista e oprime o negro. Imprime o ódio, sociedade se divide. Agora, como vocês estão divididos, quem é que vai defender? Papai aqui. Como é que é o nome do papai? O Estado. Isso é política pública de divisão da sociedade e dominação de mercado. E eu vi o pessoal no chat também, tá falando ali, uns incautos. Ah, CPX não remete crime. Só no chat aí, o mais desavisado, tá? Até pode ter 0,5% de verdade. Mas você sabe o que aquilo representa. Você sabe disso. Tá? É a chamada, aquela ideia daquilo que remete. CPX pode remeter ao crime, pode ou não pode? E é exatamente aquilo que o Lula representa. E o cara da esquerda, assim como o meu amigo Canuto falou, esquerda, o cara que é de esquerda, ideólogo, é que esse cara, ele na verdade, ele tem alguma distorção moral. Não dá para o cara ter uma moral e o cara não ser conservador. Entendeu? O conservador, ele prega moralidade, família, religião, construir um país melhor. O cara de esquerda, de alguma forma, respeitosamente, gente, ele tem algum problema na moralidade dele. Por quê? Ah, igualdade social. Agora, votar num bandido tem distorção moral. Me desculpe, essa é a minha opinião. E aí, Gustavo, eles são tão canários que chegam a esse ponto. Tá aqui, ó. A cantora, né, que eles gostam bastante lá, Daniela Mercury, ofereceu recompensas pelo que ela diz pelo que ela chama de agressores do Gilberto Gil. Olha só, que absurdo nós chegamos. Nesse domingo, a cantora Daniela Mercury usou as redes para perguntar sobre torcedores que criticaram o músico. Olha só, ela mesmo diz que torcedores criticaram. Na publicação, a artista prometeu, deixa eu ver aqui o que diz, recompensar o que ela chama de agressores. Então, ou seja, você não pode mais criticar, porque se você criticar, você é um agressor. E aí você tem alguém que estimula, que é alguém que diz que vai recompensar, caso você faça justiça com as próprias mãos. É isso, né, Gustavo? O que a gente está vivendo hoje é uma tentativa, uma imposição de uma verdade paralela, né? A distopia é exatamente isso. Então, ela mesma coloca ali, você criticou, mas você não pode criticar. Você só pode falar aquilo que é permitido pelo Ministério da Verdade, por aqueles que detêm o poder, que dizem o que pode e o que não pode. O André estava falando aí da famosa máfia do Dendê, e eles estão voltando com tudo, essa turma está voltando com tudo, para poder comer, beber às custas do povo brasileiro e determinar o que é verdade e o que é mentira. E o pior é que isso não vai ser tão somente falado, ou aquela perseguição de rede social, cancelamento. Eles querem transformar em lei e querem te prender. Olha que interessante. Na China, eles estão aprovando agora, se você curtir em alguma rede social algo que seja antidemocrático, você vai ser considerado cúmplice e você pode cometer esse crime e parar na cadeia. Veja que no Brasil já acontece de forma parecida. A juíza Ludmila Lins Grilo, ela foi perseguida e perdeu as suas contas porque ela compartilhava conteúdo do Alan dos Santos. Não importa se tu gosta ou não gosta do Alan dos Santos. Não importa se tu gosta ou não gosta dessa daí que a gente acabou de falar, da cantora aí, da Daniela Mercury. Você tem que ser livre. Liberdade é isso. Democracia é isso. Então, eles se aproveitam das palavras, eles criam situações irreais, como se fossem situações verdadeiras, e aqueles que lutam verdadeiramente pela liberdade são perseguidos. São extremamente perseguidos. Isso é o fascismo. Fascismo na veia. Aquilo que eles nos acusam é aquilo que eles são. Há mais de 100 anos essa máxima foi cunhada e ela é verdadeira. Verdadeira ao extremo. Eles nos acusam daquilo que eles são. Eles fazem aquilo que eles nos acusam de fazer e assim eles vão tentando nos emparedar e tirar a nossa liberdade. É um absurdo tudo isso que a gente está vivendo.
Bom, e aqui a gente reforça, né, mais uma vez, dizendo para vocês que mantenham-se firmes, né? Muita gente vai falar muita coisa, aqui a gente não está criticando A, B ou C, fato é que vocês têm que só se atentar, óbvio, às fontes que falam isso, né? Então, se alguém falou uma coisa, preste atenção em quem está falando, espere o posicionamento das Forças Armadas, espere o posicionamento de um lado ou de outro, né? Não saiam por aí atirando, né, nas pessoas, não saiam por aí criticando. Não, o importante é não desmobilizar. É isso. Se tem alguém falando alguma coisa que está prejudicando a mobilização, certamente essa pessoa não é confiável. Se tem alguém falando alguma coisa que está estimulando a mobilização, a permanência das pessoas, é isso. É isso. O protagonista nesse momento é o povo. Não tem parlamentar, não tem influenciador, não tem jornalista, não tem nada. O protagonista é o povo. Deixem o povo, porque eles têm liberdade para pedir o que quiser, né? E aqueles que se dizem, né, defensores da democracia, juntem-se ao povo, como cidadãos. Você não precisa subir no carro de som, você não precisa pegar microfone, você não precisa nada disso. O protagonismo é do povo. Junte-se ao povo como cidadão. É isso que nós precisamos. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para que vocês mantenham-se firmes, né? Claro, podem ouvir o que vocês quiserem, todos são livres, né? Cada um tem o direito de ouvir o que quiser, mas tirem suas conclusões. Se está desmobilizando, creio eu que não seja honesto. Se está fortalecendo, aí sim é honesto. Sai daqui, vai para acolá, não sai de lugar nenhum. Fica onde você está. É assim, não é assim? Ah, mas vai ter um negócio ali. Fica aí, meu irmão. Se você começar a ouvir um monte de gente, vai para aqui, vai para ali, fulano falou isso, ciclano é traidor, sabe o que vai acontecer? Vai desmobilizar, vai dividir, vai criar facções. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa do povo unido. É disso que a gente precisa, do povo unido. Portanto, não fiquem por aí divulgando, replicando, nem criando pavor nas pessoas. Porque sai uma notícia, o cara pega, começa a compartilhar em um monte de grupo de WhatsApp, aí começa as pessoas a ficarem desesperadas, preocupadas. Ai, meu Deus, não vai acontecer nada. Vai ter isso, vai ter aquilo, o general traiu, o outro é melancia, o não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, vamos nos manter firmes, focados. Se for diferente disso, a gente não vai vencer. Para a gente vencer, a gente tem que estar focado, firme. O protagonismo tem que ser do povo. Quem quiser conduzir alguma coisa, despreze. O povo é o condutor nesse momento. É isso. Esse aqui é o meu posicionamento particular, né? Cada um tem o seu. Mas eu queria deixar registrado e agradecer demais aos meus amigos Gustavo Reis, Alex Canuto e o professor André Queiroz, mas principalmente a vocês, né, que estão todos os dias conosco aqui, a quem nós devemos todo o nosso respeito. E, claro, né, vocês sabem muito bem já, quem é principalmente do Rio de Janeiro, sabe da fidelidade do meu caráter e como eu sempre estive, sempre estou e sempre estarei com o povo e ao lado do povo, porque ele, sim, é o dono do poder, é o titular do poder, e ele tem que fazer as transformações necessárias que nós precisamos. Fiquem todos com Deus. Até mais tarde na edição da noite ou amanhã, às 10h30, no Jornal da Manhã.